Olá, chicos, buenos dias, como estão? Espero que todos estejam bem. Chegando aqui para a nossa aula de espanhol de hoje, nossa classe de espanhol, porque hoje é segunda-feira, dia da nossa aula de espanhol. Então, para começar, deixa lá no grupo seu Estou aqui para garantir sua presença, para garantir que você está aí ligadinho aqui na nossa aula de hoje. Então, vamos lá? Pega o material de espanhol, deixa sua presença aí no grupo para poder iniciarmos aqui a nossa aula, já que hoje é segunda-feira, né? Estava com saudade de vocês, porque teve semana passada foi feriado, não tivemos aula, né? Além da distância, desse distanciamento social, né? Que estamos aí nesse ano todo, né? Mas em breve terei uma novidade para vocês. Mas vamos lá, né? Chegando aqui para a nossa aula de espanhol de hoje, página 214, página 214, e vamos começar nossa aula. Nessa página aqui, 214, a gente tem um texto, né, falando sobre... Eu não vou me deter muito nesse texto, certo? Porque é só um texto aí informativo sobre Salvador Dalí. Sim, aquele mesmo da máscara lá daquela famosa série maravilhosa que é La Casa de Papel, aquela máscara lá que eles usam na série, ó, vem desse pintor famoso aqui da Espanha, Salvador Dalí, né? Esse cara aqui. E nesse texto a gente tem uma informação aí que eu mesmo não sabia. Aqui Dalí e Chupa Chups. Sabia que o logotipo mais dulce da história foi criado por Salvador Dalí? Sim, ele que criou esse logotipo aqui, ó, dessa marca de doces aí, que a gente encontra, né, aqui no Brasil também. Foi ele que criou. Aí esse texto aí tá falando sobre isso e tem alguns detalhes. Vamos ver aqui o primeiro parágrafo só, certo? Para a gente ver aqui, ó. Así, queridos lectores, es el logotipo de la marca española Chupa Chups. Es un diseño del artista catalán. Seja assim, queridos leitores, é o logotipo da marca espanhola Chupa Chups, um desenho, né, um design do artista catalão. Sim, porque ele é da região da Catalunha, da cidade de La Coruña, fica na região da Catalunha, ali perto de Barcelona, aquela região toda ali, onde o pessoal fala também o catalão, certo? Então, temos aqui o logotipo do Chupa Chups aí de Salvador Dalí, que é esse cara, esse pintor aí que a gente conhece. E essa marca também eu não sabia que era da Espanha, eu não sabia também. Apesar que era dos Estados Unidos, né, como a maioria das marcas aí famosinhas que a gente vê. Mas não é, da Espanha mesmo. Chupa Chups. Aí temos aqui. Se alguno de vosotros se ha perdido, os recordaremos que um Chupa Chups é simplesmente um caramelo redondo com um pequeno palo e um dos inventos espanhóis mais rentáveis de todos os tempos. Ou seja, se algum de vocês está perdido, tem estado perdido, nós lembramos, né? Lembramos que um Chupa Chups é simplesmente um caramelo, ou seja, um bombom doce. Que bombons, aqueles bombons de iogurte, aquele sete belo, é chamado de caramelo em espanhol. Redondo, né? Um pau, ou seja, um pirulito. Um pirulito é um dos inventos espanhóis mais rentáveis de todos os tempos. Ou seja, um pirulito é um dos inventos mais rentáveis de todos os tempos para os espanhóis. E se lo habéis adivinado, su nombre viene del verbo chupar. Ou seja, se vocês adivinharam, seu nome vem do verbo chupar. O criador do famoso caramelo se chama Enrique Bernat e seu particular dulce viu a luz em 1958. Ou seja, o criador do famoso doce se chama Henrique Bernat e seu doce particular veio em 1958. 11 anos mais tarde, el empresario catalán decidió lanzar el producto del mercado internacional y pensó en Salvador Dalí para el rediseño de su logotipo. Ou seja, o criador do famoso doce se chama Henrique Bernard, seu particular doce surgiu em 1958. 11 anos mais tarde, ou seja, em 1969,
o empresário catalão decidiu lançar o produto no mercado internacional e pensou em Dalí para o redesenho do seu logotipo. En Estados Unidos, el artista de Figueras había acumulado tanta experiencia en el diseño publicitario que tardó solo 1 hora em criar o logotipo. Ou seja, nos Estados Unidos, o artista de Figueiras, que é o nome da cidade, no estado de La Coruña, na província de La Coruña, que ele tinha acumulado tanta experiência na questão de criar coisas para o mercado publicitário, que ele só demorou 1 hora somente para criar esse logotipo aí. Ele colocou as letras rojas, letras vermelhas, rojo e vermelho, e brilhantes de Chupa Chups sobre uma mancha amarilla, com uma forma de flor, e además sugirió que el lugar ideal para poner el logotipo era la parte superior del caramelo, porque así las letras se leerían sin dificultad y la flor quedaría bien estirada. Ese detalle además le ha dado a esta golosina espanhola uma identidade própria. Ou seja, colocou letras vermelhas e brilhantes do Chupa Chups sobre uma mancha amarela com forma de flor e, además, sugeriu que o lugar ideal para colocá-la fosse na parte superior do doce, porque assim, do caramelo, do bombom. Assim, da bala, bombons, como a gente chama aqui, que bombom, algumas vezes chamam o chocolate, né? Aquele som de valsa, mas aqui no Nordeste, na Paraíba, né, a gente chama de bombons, aquele sete belo, iogurte, aquele bombom de iogurte, balinha de iogurte, né? Alguns chamam de bala. Já em Recife, que é a região do estado da minha família, todos os meus pais, meus irmãos nasceram lá, só eu que nasci aqui na Paraíba, mas os irmãos, meus pais, todos são lá de Pernambuco. Lá eles chamam de confeitos. Tem alguém aqui que é de lá. Já no Rio de Janeiro chama de bala, e assim por diante. Em vários lugares chamam de nome diferente. Mas é esses bombons mesmo, aquela valinha de sete belo, pirulito, enfim. Aí diz aqui. Então, ele sugeriu que ficasse em parte de cima para poder ler com dificuldade e essa flor ficar aberta, né? Esse detalhe deu a essa uma identidade própria a essa guloseima aí espanhola. Então, isso é um pouquinho da história do Chupa Chups. Aqui tem mais história sobre Salvador Dalí, enfim, né? Que foi um pintor surrealista, né? Que fez aquelas pinturas abstratas, né? Do surrealismo. Então, tem aqui, ó. E essas palavras que estão aí destacadas com letras moradas, com letras roxas, né? Color morado. Diz aí, então, que letras são essas? Por que elas estão marcadas aqui esses tempos? Ó? A, perdido. A, vez, adivinado. Havia, acumulado. A, dado. Bom, isso aí são formas verbais, né? Formas que estão conjugadas no mesmo tempo verbal, que é o que a gente vai ver aqui agora, que é formas compostas do espanhol. Vamos ver aqui então. Bom, falando sobre esse tempo verbal aí, é importante prestar atenção, porque na trilha que vocês vão fazer, né, a trilha que a gente tem aí aberta, na trilha que a gente tem aberta aí, tem uma trilha aberta que foi do conteúdo do capítulo passado, né, da aula passada, do dia 26, que semana passada a gente não teve aula. Hoje tem trilha aberta desse capítulo aí, então já são 2 trilhas abertas aí de espanhol, né? 5 pontos aí garantidos. Então não deixa de fazer, essas trilhas são 5 pontos que estão em jogo. Então, corre lá para fazer, está aberta a partir de hoje. Todas as trilhas, né, estão abertas até dia 30, mas não deixem acumular até para não chegar dia 30 e tá um monte de trilha e você não conseguir dar conta. Então é bom ir fazendo, né, aos poucos e fazendo logo, para poder não acumular. Então, temos aí essas trilhas abertas e já tem 2, então, para vocês aí do terceiro ano. 2 trilhas abertas, então não deixa... E uma delas tem esse conteúdo aqui,
são os tempos compostos do espanhol. Então, para poder falar nesse tempo composto, a gente vai falar primeiro aqui sobre algo que é usado em todos os tempos verbais, né, do espanhol, que é esse aqui, ó. El participio passado. O participio passado. Temos aqui terminados em AR, amar, amado, cantar, cantado. Aí temos aqui terminados em ER, IR, beber, bebido, ser, sido, ir, ido, partir, partido, ler, leído. Ou seja, são aqueles particípios, os verbos terminados em. Quando o verbo está conjugado, ele termina em ado ou ido, ou tem aquela forma irregular, como temos aqui do verbo ser, ir, sido, ido, partido, leído. Tem aquelas partes irregulares aqui, ó. Abrir, abierto, decir, dicho, escribir, escrito, recibir, hecho, hacer, hecho, morir, muerto, poner, puesto, resolver, resuelto, romper, roto, ver, visto, volver, vuelto. Então, temos aqui, como estou acompanhando aqui com vocês com o cursor, né, do computador, dá para vocês verem aqui, tem os verbos irregulares. Isso tudo está na página 215, certo? Então, todos os tempos verbais compostos no espanhol vai usar isso daqui, o particípio passado, o verbo haver mais o particípio passado. O primeiro deles é o pretérito perfeito, que é o tempo verbal que está lá no texto do Dalí que a gente leu, que diz assim: também chamado de antepresente ou solamente pretérito perfeito, este tiempo verbal es usado para hechos ocurridos en un momento indefinido del pasado y que no sabemos cuándo sucedió la acción narrada, o para hechos pasados que tienen alguna relación con el presente. Ou seja, também chamado de antepresente ou somente pretérito perfeito, este tempo verbal é usado para fatos ocorridos em um momento indefinido do passado e que não sabemos quando aconteceu a ação narrada, ou para fatos passados que têm alguma relação com o presente. Pode vir acompanhado de alguns marcadores temporais como já, todavia, sempre, nunca, muitas vezes, esta semana, este mês, este ano. Ou seja, ele é usado para acontecimentos, coisas que aconteceram no passado e que a gente não sabe quando foi que aconteceu, não tem data definida, não se define, a gente não define quando aconteceu aquela ação, certo? E que tem alguma relação com o nosso presente. Começou no passado, mas tem relação no presente. E pode vir acompanhado com esses marcadores temporais aqui. Já, todavia, que é ainda, sempre, nunca, muitas vezes, esta semana, este mês, este ano. É usado principalmente em Espanha, em América, se lo reemplaza el pretérito indefinido. Ou seja, temos aqui, se lo habéis adivinado, su nombre viene del verbo chupar. Se eu não tivesse adivinhado, seu nome vem do verbo chupar, né? O chupa-chups. Temos aqui, pretérito perfeito, temos aqui a forma dele, ó, que é o verbo haver no presente, mas o particípio passado, yo, tu ou vós, as, yo que é eu, tu ou vós que é tu ou você, ele, ela e você, que é ele ou ela e você, ha vivido, nosotros, nós, hemos ganhado, nosotros que é nós, vosotros que é vocês ou vós, seria o vós, mas não é. A relação do vosotros é um pouquinho diferenciada, né? Seria mais para você mesmo, que é algo mais informal, no espanhol da Espanha. Aí temos ellos, ellas e ustedes,
eles, elas e vocês, han leído. Temos aqui então, he hablado, has visto, ha vivido, hemos ganado, habéis puesto, han ido. Ou seja, a forma é essa aqui. O verbo haver no presente, que é sempre desse mesmo jeito aqui, ó. Memorizou isso aqui. Pretérito perfeito, conjugação, verbo haver aqui no presente. E o particípio passado do verbo principal. Tá aí, beleza. Não tem mistério. Fica dessa forma aí. Aí temos aqui então, pretérito plusquamperfeito, que é outro tempo do tempo composto, do espanhol. Temos aqui então, ó, também chamado de antecopretérito, se utiliza como ação anterior a outra ação também passada. Tem uma ação do passado, ele vai utilizar para falar sobre uma ação que aconteceu antes dessa do passado aqui que eu me referi. Exemplo. Em Estados Unidos, ela artista de Figueiras, ou seja, nos Estados Unidos, o artista, né, da cidade de Figueiras havia acumulado tanta experiência em desenho publicitário. Ou seja, ele está falando sobre a criação da logomarca do doce, né, daquele Chupa Chups. Está falando da criação dessa marca. Então, antes da criação dessa marca, ele adquiriu experiência, né, na criação de desenho publicitário, né, de logotipo publicitário. Então, ele demorou apenas 1 hora para fazer, porque ele tinha experiência nisso. Então, antes de ele criar o Chupa Chups, já aconteceu uma ação antes, a experiência que ele adquiriu fazendo outras coisas para o ramo publicitário. Por isso que se utilizou aí o plusquamperfeito, que é esse tempo aí que tem esse nome esquisito, mas que é bem fácil bem simples aqui, ó. Que é o verbo haver, no pretérito imperfeito, mais o particípio passado dos verbos principais aí. Ofrecido, cantado, comido, quedado, pensado, conocido. Ou seja, o particípio passado dos verbos e o verbo haver no pretérito imperfeito. A diferença aí, então, é um vai utilizar o verbo haver no presente do indicativo e o outro vai utilizar ele no pretérito imperfeito. Então, essa é a diferença entre um e outro, o pretérito perfeito e o plusquamperfeito. Essa é a diferença entre os dois, certo? Aí temos aqui o do futuro também, que é o verbo haver no futuro, mais o particípio do verbo principal. Certa diferença aqui, os tempos compostos. Aí tem o condicional composto também, que é o verbo haver no condicional simples, né? No tempo condicional, que é aquele que indica uma ação que a gente não tem certeza, não sabe ainda se vai acontecer, é uma possibilidade, certo? Vamos ver aqui então. Então, temos aqui, vamos aí para o praticando, fazer 217, página 217, praticando, exercício 1. Vamos dar uma olhada aí. Número 1, diz assim: reflexiona sobre o uso do tempo verbal señalado em las frases a continuação. Ou seja, reflexiona, pensa sobre o tempo verbal assinalado nas frases a continuação. Diz assim: la doctora Menchu Tum ha sobresalido por su compromiso con la justicia. Ha sobresalido. Ha recibido decenas de reconhecimentos nacionais e internacionais. Ela tem recebido dezenas de reconhecimentos nacionais e internacionais. Es correcto afirmar que el uso del pretérito perfecto compuesto sirve para narrar hechos passados que. É correto afirmar que o uso do pretérito perfeito composto serve para narrar fatos passados que, letra A, contam histórias vividas no presente. Contam histórias vividas no presente. B.
presentan acciones habituales en el pasado. Apresentam ações habituais no passado. C. Expressam um acontecimento pontual no passado. Expressam um acontecimento pontual no passado. D. Mantém relação com o presente. Então, diz aí. Número 1 aí seria A, B, C ou D. Qual a resposta correta aí? Nesse caso. Nesse caso aí, o tempo verbal mantém relação com o presente, mantém relação com o presente. Por quê? É o pretérito perfeito. O pretérito perfeito é aquele que tem uma ação no passado e ainda tem relação com o presente. Então, letra D, número 1. Letra D aí é a questão da Universidade Federal de São Joaquim, uma coisa assim. Bom, um vestibular aí. Agora, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, aqui pertinho. En el fragmento, la cantante fue encontrada en su cuarto, ou seja, a cantora foi encontrada no seu quarto. La palabra en destaque es el participio de encontrar. El participio de los verbos prorrogar, volver e morir. Ou seja, o participio dos verbos prorrogar, voltar e morrer. Seria prorrogando, prorrogado, seria prorrogado. Volver, volviendo, vuelto, seria qual? Seria vuelto. E muerto. Então, letra C. Esse seria o particípio passado. Então, pessoal, são questões como essa envolvendo esse assunto que vocês vão encontrar aí na prova do Enem, na trilha, talvez, certo? Nas trilhas, pode ser. Eu não dei uma olhada nas questões das trilhas até agora, então, digo a vocês que com certeza vai ter questão envolvendo esses assuntos lá. Então, não deixa de fazer a trilha, certo? A resposta aí mais uma vez para vocês. Agora, vamos dar uma olhada aqui, ó. Temos esse texto interessante, que é o Spanglish, o produto de uma nova realidade. I love you mucho. Tem aí esse quadrinho. Então, diz assim, quase todos os linguistas, na página, deixa eu dizer a página, né? Página 216, dá uma voltada aí para a página 216. Casi todos los lingüistas están de acuerdo. No es una lengua, es libre, no tiene normas, es espontáneo, oral y para muchos, una escena de identidad. El Spanglish es una manera de expresarse, es un hecho, una realidad lingüística, en la que mujeres y hombres de origen hispano nacidos en Estados Unidos y bilingües por derecho se sienten cómodos. Ou seja, são pessoas, quase todos os linguistas estão de acordo. Não é uma língua, e sim uma interlíngua, que ela está entre o inglês e o espanhol e o inglês, que surgiu dessa questão da imigração. Pessoal hispânico dos países hispânicos, países que falam espanhol, somente México, né? Pessoas que imigram de países que falam espanhol para os Estados Unidos, aí vão lá sem saber inglês, aí começam a conviver com o inglês e vão incorporando palavras de inglês dentro da língua espanhola. É livre, espontâneo, não tem regra, é oral, né? É uma maneira de expressar um fato, uma realidade linguística falada nessas regiões, principalmente na região da Flórida, que é a região que recebe mais turistas, né, que está mais ao sul dos Estados Unidos, mais próximo, né, dos países que falam espanhol ali. E eles se sentem cômodos por falar assim, porque eles vão se aproximando da língua que eles querem aprender, que é a língua, o inglês, e usam sua língua materna para fazer essa relação. Que eles conseguem traduzir, que eles conseguem assimilar, eles vão incorporando ao inglês. Já tem um filme, né, Spanglish, tem um filme aí com Penélope Cruz, se não me engano, a atriz principal, que
trata sobre esse assunto, que é a convivência dela da filha com a família, quando elas são imigrantes, com a família inglesa, quando elas imigram dos Estados Unidos, a personagem passa por esse processo. É bem interessante para vocês verem essa construção da aprendizagem do novo idioma. E é um assunto cobrado também, pode ser que tenha texto falando sobre isso na prova do Enem, né? Um assunto cobrado também nessa prova. Tem aqui então. Já houve textos lá na prova do Enem, interpretação de texto sobre esse assunto. En Spanglish se habla y algunos empiezan a escribirlo. Y antes frases como, cierra la window, que me estoy frisando. Window, né, que é janela, seja incorporando o vocabulário do inglês aí, né? No podemos evitar esbozar una sonrisa, sobre todo los hispanohablantes que no vivimos esa realidad. Pero la verdad es que no debería sonarnos tan raro. Ou seja, o espanhol se fala, e alguns começam a escrever também. E nessas frases, como a gente viu aqui. Não pode, se era Laurindo, ou seja, fecha a janela, né? No lugar de ventana, que é janela em espanhol, colocaram aí o window. Esse é um exemplo aí do Spanglish. Então, aí diz aqui, diz que a gente, né, soa engraçado pra gente, mas que na verdade não deveria ser tão estranho, porque devia ser natural. Que a gente, que mesmo que não está vivendo essa questão da imigração, acaba passando um pouco por isso quando vai aprender um novo idioma. Aí qualquer que haya vivido fora de seu país natal e haya experimentado uma imersão em outra realidade linguística, será capaz de entender esse fenômeno. Ou seja, qualquer pessoa que viveu essa realidade, né, de ser imersa em uma nova língua, já viveu isso, com certeza. Pronto, brasileiro, né, fala português, aprender espanhol, com certeza vai passar por um momento que vai cair no portunhol. Com certeza vai passar por esse momento de falar uma palavra que não existe em espanhol, né? Ou espanholar uma palavra do português, uma palavra que não existe. E isso é portunhol, é um interlíngua, um processo natural de construção de uma língua, que é quando a gente está aprendendo um novo idioma, certo? Então, fica essa deixa para vocês aí com esse texto, que eu acho importante sempre falar sobre esse assunto, porque é sempre cobrado em provas, sempre está lá presente algo relacionado a isso aí, beleza? Então, ficamos por aqui. Desejo a vocês uma ótima semana, né? Uma maravilhosa de estudos para vocês, certo? E até a próxima aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Sim, não esqueçam de ir lá fazer a trilha, certo? Como atividade de casa, nossa trilha que está aberta lá no Avassai. Tchauzinho, até logo.